Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a formação das monarquias europeias, formação dos estados modernos, certo? O objetivo de nossa aula é que vocês possam compreender o processo de ocupação e conquista dos espaços americanos, africanos e asiáticos pelas monarquias europeias ocorridas no contexto das grandes navegações. E ela veja, já não tem mais aquela fragmentação de poder, certo? Igual tinha no sistema feudal, onde tínhamos vários reis ali, vários príncipes ali, ou seja, dividindo ali as terras ali da Europa, certo? Então agora, quando muito, um rei, ele poderia ter influências políticas sobre os nobres que recebiam parte das terras de suas propriedades, certo? A autoridade monárquica, ela se estendeu ali por todo um território definido por limites, ou seja, traços, culturas, linguísticas que perfilavam a formação de um Estado nacional, ou seja, ali tinha-se já ali uma cultura ali, certo? Como línguas, como ali a culinária, como danças e hábitos ali, certo? Então isso tudo influenciou também para a formação dos Estados nacionais, tá? Então, para tanto, foi preciso superar os obstáculos impostos pelo particularismo, o universalismo político que marcaram toda a Idade Média. Então, o universalismo, ele manifestava-se na ampla autoridade da igreja, ou seja, a igreja ela comandava tudo, certo? Então, constituindo a posse sobre grandes extensões de terras e a imposição de leis e tributos próprios. Já o particularismo, ele desenvolveu-se nos costumes políticos locais, enraizados nos feudos e nas sociedades comerciais, ok? Os comerciantes e burgueses, eles sugeriram, enquanto classe social interessada na formação de um grande regime político centralizado. Claro que para eles era bom ter a centralização do poder, certo? Então, as leis de caráter local, ela foi instituída em cada um dos feudos, esclareciam as atividades comerciais por meio da cobrança de impostos e pedágios que infracionavam os custos de uma viagem comercial. Além disso, a falta de uma moeda padrão instituía uma enorme dificuldade nos cálculos dos lucros e na cotação dos preços das mercadorias. Observe aí, os burgueses aí foi excelente, ter um rei aí central no poder. Por quê? Porque antes disso ele tinha que pagar imposto por cada canto que ele fosse atravessando ali, certo? Por cada cidadezinha que eles fossem atravessando. Não tinha uma moeda única, ou seja, em cada feudo, em cada parte ali da Europa, tinha-se uma moeda diferente, certo? As leis também eram diferentes. E para os burgueses, um poder centralizado, que resolvesse todas essas situações aí, seria aí excelente para o comércio, correto? Então, além disso, a crise das relações civis causou um outro tipo de insatisfação favorável à formação de um governo centralizado. Por que isso? Porque tinha-se muitas revoltas ali, correto? Ameaçado por constantes revoltas, principalmente na Baixa Idade Média, e a queda das produções agrícolas, os senhores feudais recorriam quem? A autoridade real, com o intuito de formar exércitos suficientemente preparados para conter as revoltas camponesas. Por que isso? Porque os senhores feudais ali estavam sofrendo constantemente ali com as revoltas dos camponeses, certo? Até porque os senhores feudais não tinham um exército centralizado, ele tinha que pagar pessoas para lutar para eles, certo? E com a centralização do poder, não. O rei, ele tinha o seu próprio exército, ok? Então, dessa maneira, a partir do século XI ali, observamos ali uma gradual elevação nas atribuições políticas do rei, correto? Então, para convergir maiores poderes em mãos, o Estado monárquico ele buscou o quê? Buscou o controle sobre questões de ordem fiscal, jurídica e militar, ou seja, ele atuou aí, certo? Aonde? Atuou aí na fiscalização, atuou ali na parte jurídica, na parte administrativa e também na parte de leis, certo? Criou ali várias leis ali, certo? E também principalmente ali na criação de um exército, certo? Então, em outros termos, o rei ele deveria ter autoridade e legitimidade suficiente para criar leis, formar exército e decretar impostos, certo?
Com esses três mecanismos de ação, a monarquia foram se estabelecendo por meio de ações conjuntas que tinham ali o apoio tanto da burguesia comercial quanto da nobreza feudal, como já foi dito, correto? Então, com o apoio dos comerciantes, os reis eles criaram exércitos mercenários que tinham caráter essencialmente temporário. Ao longo dos anos, a ajuda financeira dos comerciantes ela tratou de formar a milícia urbana, ou seja, as primeiras infantarias. Tais medidas ela aqueceu, a atuação dos cavaleiros que limitavam a sua ação militar aos interesses de seu soberano, tá bom? Então, a importância para que os limites territoriais fossem fixados e para que fosse também possível a imposição de uma autoridade e ordem nacional. O exército ele foi importante ali para impor a ordem acima de qualquer custo, certo? Nem que seja ali a custa ali de vidas, beleza? Então, a partir de então, o rei acumulava também poderes para instituir tributos que sustentariam o Estado, ou seja, cobrança de impostos, certo? E, ao mesmo tempo, regulamentava os impostos a serem cobrados ali em seus territórios, beleza? Vamos dizer também que as moedas, aliás, ganharam um padrão de valor, peso e medida capaz de calcular ali antecipadamente os ganhos obtidos ali com o comércio e a cobrança de impostos. Ou seja, a fixação de tais mudanças, ela personalizou a supremacia política dos estados europeus na figura ali individual de um rei. Além de contar com o patrocínio da classe burguesa, a formação das monarquias absolutistas também, ela contou com o apoio de quem? De ordens intelectuais e filosóficas, certo? Ali, que são ali os teóricos do absolutismo, certo? Aqueles pensadores ali que acreditavam que o rei tinha que ficar no poder, seja por atuações divinas, seja ali pela força, certo? Então os pensadores políticos ali da Renascença, eles criaram importantes obras que refletiam sobre o papel a ser desempenhado pelo rei. No campo religioso, a aprovação das autoridades também religiosas, elas se manifestavam importantemente ali para que os antigos servos agora se transformassem em súdito, ou seja, a autoridade de um rei, beleza? Então, galerinha, espero que vocês tenham compreendido aí a nossa aula de hoje, tá? Falando aqui sobre esse contexto aqui, sobre a formação dos estados modernos. Só lembrando que o primeiro estado moderno a ter todas essas características ali, foi Portugal, depois veio a Espanha, certo? Depois os outros países, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido nesta aula de hoje. Se você compreendeu e estiver acompanhando através do WhatsApp, tá? Tiver alguma dúvida, é só me procurar aí no meu privado aí, ok? Então, se você estiver acompanhando através do nosso canal Antenado da História, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações, ok? Então, até a próxima aula.